Opa! Eita! Tá conosco o Pablo Fernandes para falar mais sobre os voos com aviões. Net exclusivo que dá trabalho, meu filho. É isso. Exclusiva Band News FM. Acabo de ser atropelado aqui. É isso. Por uma vinheta. Alguém anotou a placa? Pablo, diga lá, bom dia, meu velho. Bom, Megali, ontem a gente trouxe as informações aí sobre o uso de voos da FAB. Juntos, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, aí, presidentes da Câmara e do Senado, gastaram no mínimo, isso é um cálculo por baixo, R$1.300.000 com o uso de aviões da FAB para ir e voltar para casa entre janeiro e agosto. O cálculo foi feito pela Band News com a ajuda de pilotos e empresários da aviação executiva e leva em conta apenas o combustível e o custo por hora de um jato do mesmo modelo utilizado pela FAB. Há ainda outras despesas, como tripulação, serviço de bordo, manutenção de aeronave, como explica o professor de Engenharia Aeronáutica da USP, Fernando Catalano. É um custo bastante alto de manutenção. Quem paga a manutenção? Quem paga o combustível? Quem paga as coisas, entendeu? Só de combustível são mais ou menos, se você tem um voo aí de 3 horas, uma ordem de 2 a 3 mil dólares de combustível. Ontem a Band News FM mostrou que os presidentes da Câmara e do Senado fizeram 102 viagens nos 8 primeiros meses do ano. Rodrigo Maia fez 76 voos, sendo 34 indo ou voltando do Rio de Janeiro, ou seja, para o estado de origem dele. Hoje, se você fosse comprar uma passagem entre Brasília e Rio, a gente gastaria aí cerca de R$700. Em um jato, o mesmo modelo utilizado pela FAB, pelo menos R$16.000. Peraí. Repita, por gentileza, Pablo. Bom, uma passagem entre Rio e Brasília, ou Brasília-Rio, R$700. Mais de 1h30. 1h20. 1h40. Isso. Então tá, não mais que isso. Uma viagem muito curta. Em um jato, mesmo modelo utilizado pela FAB, R$16.000. Isso só combustível e hora-voo, que como eles chamam os pilotos e os empresários da aviação. Davi Alcolumbre voou 26 vezes, sendo 25 indo ou voltando de Macapá, onde tem família. Um bilhete entre Brasília e Macapá custa em média R$1.800, uma viagem mais longa. Em um jato não sai por menos de R$32.000. R$32.000, preço de um carro popular. Isso. Qual é a duração da viagem? Brasília a Macapá, não mais que 2h30. É, mais ou menos isso, exatamente isso. É uma viagem muito... É pedir muito? A palavra de honra é pedir muito que esses caras viajem em classe econômica uma ou outra vez na vida. Lembrando que tem a Pelo cota menos parlamentar para compra de passagem aérea, Pois né? é. A gente não exclui isso. Exato. Esse dinheiro existe. Ah, mas não, eu preciso de segurança. Por quê? Acho que precisa sim. O presidente da casa precisa e tem. Tanto é que o presidente das casas, os presidentes, são os únicos que não tem um carro oficial, tem 2. Porque tem também o veículo dos seguranças. Eles estão sempre acompanhados por segurança. Então eles estarão em segurança. Eles não precisam desse luxo. E a gente poderia muito bem fazer um melhor uso desse dinheiro. Bom, no geral, aí os ministros e outras autoridades, incluindo os presidentes da Câmara e do Senado, fizeram 505 viagens entre janeiro e agosto. Houve uma redução de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado, aí no meio da pandemia, destacando que os integrantes do governo utilizaram os aviões da FAB apenas para serviço. Então não utilizaram nem para segurança, nem para ir para residência. Eu fiz esse levantamento, também chequei se algum dos ministros estava utilizando a aeronave para também voltar para o estado de origem ou algo do tipo. Em nota, o Rodrigo Maia justificou que a lei autoriza o uso dos aviões, que mesmo na pandemia o Congresso seguiu trabalhando, disse ainda que há voos compartilhados. Procurado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, alegou que usou os jatos 16 vezes e não 25, como informado pela Band News, mas considerou um período diferente do relatado por mim na reportagem. Então eles fizeram um período entre março e outubro, eu tinha feito janeiro a agosto, então são de fato números diferentes, mas eu tenho todos os dados da FAB, que são os dados abertos da própria Força Aérea Brasileira, que comprovam a informação levantada. Disse ainda que participou de ações de combate ao coronavírus ao lado de ministros no Amapá e que a legislação também autoriza o uso das aeronaves. O Pablo, autoriza, a gente não tem dúvida disso. A questão é se... Como é que o tio Rei fala sempre? Como diz o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, nem tudo me é devido. Pelo que eu vejo, então, os ministros, num governo muito confuso, né, digno de muitas críticas, e essas críticas são feitas aqui, pelo menos nesse campo aí está seguindo aqueles princípios de austeridade. Lembrando que o Rogério Marinho e Tarcísio Freitas são os ministros que mais voaram a serviço. Mas aí eles vão, realmente, eles estão inaugurando tudo quanto é obra, enfim, você pode questionar se é necessário que eles voem para inaugurar meio fio de acostamento
em capital que fica a 1.000 quilômetros, mas eles estão viajando para isso, não estão viajando para visitar a família. Pelo menos os ministros têm seguido esses princípios de austeridade. Falta que os presidentes das duas casas legislativas do Brasil deem esse exemplo agora. Valeu, Pablo. Valeu.